Boa tarde a todos. Eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado. Então vamos para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, plantão de oração. Então eu convido a todos que quiserem colocar um copinho com água para ser fluidificado, que o faça, que a gente já vai dar início ao nosso plantão de oração desta semana. Então, nesta mesma sintonia, vamos pedindo a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, para que nos autorize em dar início ao nosso trabalho de hoje. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico. E a mensagem diz assim, a gente está fazendo um estudo de forma sequenciada e hoje é a lição 151, que fala sobre a maledicência. Então diz assim, maledicência. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Isso está no Evangelho de Tiago, no capítulo 4, versículo 11. E continua dizendo assim: nem todas as horas são adequadas ao rumo da ternura na esfera das conversações leais. A palavra de esclarecimento reclama, por vezes, a energia serena em afirmativas sem indecisão. Entretanto, é indispensável grande cuidado no que concerne aos comentários posteriores. A maledicência espera a sinceridade para turvar-lhe as águas e inutilizar-lhe esforço justo. O mal não merece a coroa das observações sérias. Atribuir-lhe grande importância nas atividades verbais é dilatar-lhe a esfera de ação. Por isso mesmo, o conselho de Tiago reveste de santificada sabedoria. Quando surja o problema de solução difícil entre um ou outro aprendiz, é razoável procurem a companhia do mestre, solucionando-o à claridade da sua luz, mas que nunca se instale na sombra, à distância um do outro, para comentários maliciosos da situação, agravando a dor das feridas abertas. Falar mal, na legítima significação, será render homenagem aos instintos inferiores e renunciar ao título de cooperador de Deus para ser crítico de suas obras. Como observamos, a maledicência é um tóxico sutil que pode conduzir o discípulo a imensos disparates. Quem sorva semelhante veneno é, acima de tudo, servo da tolice. Mas sabemos, igualmente, que muitos desses tolos estão a um passo de grandes desventuras íntimas. Olha que interessante. Então, vamos ver o que a gente consegue entender sobre isso. Então, ele está dizendo assim que no nosso dia a dia, nem todas as horas a gente está ali com aquela ternura, aquele carinho nas conversações leais. Nem todas as horas. Vai ter dia que a gente não está bem, E ele fala que quando a gente faz uma palestra de esclarecimento, ou, por vezes, essas energias que a gente coloca ali naquela palestra para esclarecer, elas têm que ser serenas e com afirmativas, sem indecisão, elas têm que ser seguras, para que aquele que está ouvindo o que você está esclarecendo, ele sinta essa segurança naquilo que você está falando, não é? Entretanto, é indispensável que a gente tome cuidado, depois de ouvir essa palestra, os comentários que a gente vai fazer depois.
A gente tem que ter esse discernimento e ter cuidado no que a gente vai comentar a respeito do que a gente acabou de ouvir, não é? Por quê? Porque a maledicência, ela espera, né, a sinceridade para turvar-lhe, como ele falou aqui, as águas. Mas ele espera, né, que você se fale a sinceridade para poder turvar e começar a inutilizar o seu esforço que você fez ali para esclarecer com tanto carinho, com tanto amor. A maledicência, ela espera esse momento e acaba atrapalhando esses esforços que você tem colocado ali para poder fazer uma palestra de esclarecimento que todos possam entender, não é? Para poder colocar em prática. A maledicência já não, ela vai ali, já turva tudo e acaba inutilizando todo esse esforço, não é? E o mal, a gente sabe que o mal, ele não merece ser difundido, não é? Ele não merece ser praticado, não é? Ele não merece que a gente dê, vamos dizer assim, vazão, que a gente dê importância a ele, não é? O mal não merece isso. Por quê? Porque o mal, a maledicência, como a gente tem estudado, ela é a ausência do bem. Então, quer dizer, aqueles que se comprazem em fazer o mal, não é? Ele está deixando de fazer o bem. E isso pode acarretar sérias, né, sérias provações, porque nós temos a lei da ação e da reação, não é? Tudo que você faz tem uma consequência. E a maledicência, se você comprar na maledicência, você vai ter uma consequência com isso, não é? E como a gente falou aqui que o mal não merece ser comentado, não é? Porque o mal, a não ser que é para auxiliar e ajudar. Então você diz o que aconteceu ali, pronto, acabou. Já auxiliou para ajudar no bem, então não precisa mais ficar, né, propagando esse mal, né? Porque o mal causa muitas dores nas feridas abertas. Elas doem ainda mais, como falou aqui na lição, não é? Então, esse conselho que Tiago está falando, né, que se a gente fala mal um dos outros, né, isso quer dizer que a gente está fazendo o quê? A gente está julgando a lei, né, está falando mal. Então, quer dizer, se a gente está julgando a lei, a gente está deixando de ser observador para ser juiz. E a gente não deve julgar ninguém. Jesus mesmo disse, não julgueis para que você não possa ser julgado, né? A gente não deve julgar ninguém, porque nós aqui no planeta Terra estamos todos, não é? Somos todos aprendizes, estamos aqui para aprender e não para julgar um ao outro. Nós temos que amar uns aos outros, fazer o bem, praticar o bem, né? Procurar adquirir virtudes, trocar os nossos vícios pelas virtudes. Então, quer dizer, não é para julgar ninguém. E ele afirma aqui, o Tiago, ele fala que não faleis mal um dos outros. Porque à medida, a gente sabe que nós somos essência, e à medida que você vai falando mal, você vai atraindo para si mesmo, né, os espíritos inferiores. E você também pode ser prejudicado. A gente sabe que nós somos essência, que o pensamento ele tem muita força, as palavras também, não é? Então, se você compraz no mal, né, você está, né, se prejudicando em muito. Primeiro pela lei da ação e da reação, não é? E pela a sintonia que você vai causar, vai sintonizar com espíritos inferiores e podendo atrair para você sérias consequências, né? Por isso que o mal não deve ser comentado, né? E nós que começamos, que estamos entendendo, estamos estudando a doutrina espírita, ela nos esclarece que o mal não deve ser comentado, que o mal, ele é a ausência do bem, não é? Então, quando todo mundo começar a entender que nós precisamos fazer o bem, né, para nós mesmos e para o nosso próximo, então a gente vai entender que o mal não existe, não é? Mas nós estamos no planeta de prova e expiação.
Nós estamos aqui para evoluirmos, para aprendermos, para aprender os ensinamentos de Jesus, que é o Evangelho, e colocar em prática no nosso dia a dia. Porque ele falou que nós somos luz, nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. Mas para isso a gente vai precisar o quê? Estudar, trabalhar, né? E colocar em prática os ensinamentos dele, né? Aí a gente vai entender que o mal não se deve nem praticar e nem comentar, porque ele causa danos assim irreversíveis. E a maledicência, ela acaba sendo um tóxico sutil, né? E conduz a pessoa que compraz o mal a fazer tanto disparates, como a gente costuma falar, mas eu estava brincando. Como que você vai brincar com uma coisa séria, com a maledicência principalmente? Ainda mais hoje que a gente já tem consciência, a gente já sabe que nós somos essência, que o pensamento e as palavras têm muita força. E às vezes o que para você é uma brincadeira, para o outro já não seja, né? E as brincadeiras, no sentido lúdico da palavra, a brincadeira é para te deixar você descontraído, contente, para que você possa, né, se melhorar. Não é para causar danos irreversíveis, porque a maledicência, né, dependendo da proporção, ela pode causar vários danos irreversíveis e até mesmo chegar ao óbito, que era apenas uma brincadeira. Mas eu estava só brincando. Não é assim. Você tem que entender isso, que nós somos, sim, responsáveis pelo que a gente imanta na mentalidade do outro. Essas brincadeiras aí nocivas de maldade, né? Eu costumo dizer assim para as crianças que brincadeira é para deixar a gente feliz, descontraído. Não é para causar dor, não é? E não é para falar mal. Não. Então a gente precisa entender isso e começar a entender. Porque como a lição disse, né? Que aquele que compraz no mal, né? Que nesse semelhante, porque o mal é um veneno, não é? Então o que ele vai fazer? Né? Acima de tudo, ele é um tolo. Porque além dele fazer mal para o outro, ele está fazendo para si mesmo, porque ele está, né, sintonizando com aquele que está na mesma sintonia de maldade. E a gente sabe que nós ainda somos imperfeitos. Nós estamos aqui para aprender, né? E muitos aprendem, outros não aprendem, muitos demoram, né? Então, ele fala aqui, aquele que se compraze, né, em fazer o mal, que sabe que o mal é como fosse um veneno, ele é um servo tolo, né? E muito desse servo tolo que faz esse tipo de coisa, isso significa que ele está, né, em grandes desventuras íntimas. Ele está muito, vamos dizer assim, doente da alma, porque está em muitas desventuras. Então a gente precisa entender que Deus e Jesus, ele está ali sempre nos amparando, ele não desampara ninguém. Mas ele quer que você comece a entender, que você seja o protagonista da sua história, que você faça o bem para que você possa evoluir. E a gente tem que fazer sempre como Santo Agostinho falou. No final do dia, a gente passar, né, tudo que a gente fez pelo crivo da razão, né, e ver o que a gente fez. Se for preciso, peça desculpa, sim. Porque a maledicência é horrível, a maledicência é um veneno que acaba com tudo. Então a gente tem sim que pedir desculpa, pedir perdão e procurar não comentar o mal. O mal não merece comentário, né? É isso então que eu entendi dessa lição. Então vamos agora para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste.
piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas, para que as equipes da fluidificação das águas, com a ajuda de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós, para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das escolas, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração, que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo para a caixinha azul dos encarnados, para os pedidos de prece e de tratamento. E a gente sempre tem uma listinha, aqui, então vamos pedindo também em especial para Edith da Penha Batista, Edna Batista, Edi Batista, Neide Aparecida Batista, Rita de Cássia Batista, Mariusca de Oliveira de Magalhães Belli, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, José Jorge Lourenço, Gláucia, Maria Lúcia do Nascimento, Mônica, Deise Carla França da Rocha, Alain Roberto Batista de Oliveira, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Sandra Aparecida Batista, Ilson Luiz de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Simone Porto, Guilherme Bertoncini, Volney Barbosa de Paula, José Roberto Moreno de Paula, Diego Henrique do Nascimento, para que eles possam ficar firmes na fé, para que eles possam auxiliar no seu próprio tratamento, tendo a fé raciocinada, auxiliando sempre e se ajudando a manter sereno e equilibrado. Vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados que se encontra na nossa casa e para todos aqueles que estão voltando para a pátria espiritual, para que sejam recebidos com bastante amor e carinho, para que tenham um despertar sereno e tranquilo e aceite continuar a evolução no plano espiritual. Vamos também pedindo a higienização no lar, para todos os nossos tratamentos que pedem a higienização no lar. Também vamos pedindo para os cadernos dos dependentes químicos, para que eles fiquem firmes na fé e consigam desvencilhar dessa dependência que maltrata a todos. E também vamos pedindo também para os nossos pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, para todos eles, o Facebook, Instagram, site, e também vamos pedindo para todas as sintonias dos nossos assistidos, trabalhadores, alunos, que estão fazendo agora junto conosco. Então vamos pedindo para que eles também sejam envolvidos com muito amor e carinho, e que continue a auxiliar no seu próprio tratamento. E assim, então, nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade, amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos
que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja na rua, seja no trabalho, estamos recebendo esses lenitivos com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos que estão nessa live comigo para que possamos encerrar junto, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente termina o nosso plantão de oração, agradecendo a todos presentes nessa live e também aqueles que vão ver mais tarde. O nosso muito obrigado, que Deus abençoe todos. E já vamos então deixando o convite para que vocês nos sigam, né, nas nossas redes sociais, deixa lá o seu like, né, ative o sininho para que você possa, né, nos auxiliar e receber todas essas mensagens, as nossas palestras, né? E já deixando o convite para que na próxima semana estaremos todos juntos para mais um plantão de oração. Lembrando que a gente tem, né, a semana inteira, né, um trabalhador para fazer o plantão de oração. E amanhã, então, é ela aí. Então, vamos então acompanhar para que a gente possa nos melhorar e entender um pouquinho mais sobre a vida espiritual. Então, desde já, muito obrigado, que todos tenham um bom final de semana, né? E espero vocês de novo na próxima quinta-feira, tá? Às 14 horas, né? Se Deus permitir, e Ele vai permitir, tá? Então, até lá, bom fim de semana. Muito obrigado a todos.